Não é novidade para ninguém que eu tenho várias e faço várias críticas às plataformas digitais, especialmente por não serem transparentes, por práticas muitas vezes que cerceiam de fato a liberdade de expressão, mas eu tenho que ser transparente em relação ao PL 2630. Acredito que a gente realmente precisa de uma lei que traga mais clareza e obrigações a essas plataformas digitais, uma vez que elas tomaram uma proporção impressionante. Uma coisa é a gente falar da internet na sua concepção original, que favoreceu a liberdade de expressão, sem dúvida. O seu protocolo, a forma de você, cada um, poder criar um conteúdo sem ter que, vamos dizer, dar satisfação para ninguém. Você cria seu blog, você tem essa autonomia, consegue divulgar aquele seu... divulgar? Será que eu consigo, de fato, ter essa liberdade de expressão quando essas plataformas de serviços digitais, elas concentram o mecanismo hoje majoritário de divulgação de notícias? Muito difícil. Então, nesse ponto, eu realmente acho que nós precisamos de algo que traga, no mínimo, mais transparência às plataformas digitais, para que também entenda, por exemplo, os mecanismos de impulsionamento de conteúdo, a constituição das bolhas, que tem trazido muito dano à nossa sociedade, né? Tá aí todo mundo aí que já teve uma briga, por exemplo, nas últimas eleições, até com parentes, amigos. Mas há um ponto nesta chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet, que parece que tem a ver com essa pretensão de que não é... A gente fala muito de regulação das plataformas digitais, mas todo mundo chama de PL das fake news. E, na verdade, não é só isso. Mas levado ali na mesma correnteza, foi incluída uma previsão sobre os conteúdos jornalísticos, e há também sobre direitos autorais, que nos parecem que desvirtuam desta necessidade ou deste tema, que é trazer esta responsabilização não pelo conteúdo de terceiro, mas pelas próprias práticas que os provedores realizam. E é lá no artigo 32 que tem essa previsão que, a pretexto de favorecer o jornalismo profissional, eu vou contar para vocês que ela vai piorar o cenário da desinformação no Brasil. Vamos lá para o artigo 32. O que ele diz? Que os conteúdos jornalísticos utilizados no vídeo, áudio ou imagem ensejarão remuneração às empresas jornalísticas, na forma de uma regulamentação. E essa regulamentação, olha só vai poder dispor sobre os critérios e forma para aferição desses valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e a valorização do jornalismo profissional nacional, regional, local e independente. O problema fica um pouquinho mais sério e que pode favorecer a essa disseminação de mais conteúdo sem esse jornalismo profissional pretendido, é que a legislação prevê lá no seu parágrafo 2º que farão jus a esta remuneração aquelas pessoas jurídicas que forem constituídas há menos de 24 meses. Farão jus a essa remuneração aquelas empresas, mesmo que sejam empresas individuais, que tenham sido constituídas há pelo menos 24 meses e que produzam conteúdo jornalístico original de forma regular, organizada, profissionalmente, e que mantenha endereço físico e editor responsável no Brasil. Então veja que esta previsão de que há necessidade de um período, vamos dizer, de maturação do negócio, para dizer que ali realmente é algo regular ou não,
para que faça direito à remuneração. O que vai acontecer? E aí nós temos, olha só essa notícia aqui, Canadá já aprovou uma legislação semelhante, Google, Facebook já anunciam que vão bloquear e até remover links para notícias que, segundo um dos diretores da Google, disse que é o imposto sobre link. E aí, quando ele remove, nós estamos tirando das plataformas de comunicação que concentram esse compartilhamento de informações hoje, tá? Então, não duvido ali, TikTok vai faça o mesmo, Reddit, canais como de áudio, como Spotify, e aí vai trazer retira dessas plataformas esse conteúdo que é voltado e que as pessoas entram, veja só essa estatística, né, que entram muito para assistir, né, notícias ou para tomar conhecimento do que tem acontecido no mundo. Então, as pessoas entram muito em redes sociais para saber o que está acontecendo. E ali elas fazem um juízo de valor dos acontecimentos e, claro, também gera aquele problema daquela bolha que eu só vejo que os outros falam que é interessante e eu não acredito que tem um outro lado dizendo diferente. Só que esse cenário ele foi combatido com o quê? As ditas empresas jornalísticas, que agora querem ser remuneradas apenas pelo link, elas te conduziram e criaram agências de checagem de fatos, ou elas mesmas fizeram campanhas dizendo, olha, confie em jornalismo profissional. O problema é que agora, essas empresas que, ainda que sejam profissionais ou que não sejam profissionais e que utilizem de má fé e não tenham essa constituição acima de 24 meses, vão estar livres para ter a repercussão dos seus conteúdos na internet, nessas plataformas. Preste bem atenção nisso. Se Google, Facebook, as Big Techs vão remover ou bloquear este conteúdo para não ter que remunerar a atividade jornalística, e as pessoas precisam e gostam de acessar notícias, nós não vamos ter um vácuo que não vai demorar para ser preenchido. Aliás, ninguém nem vai notar que esse vácuo vai existir, que são as empresas que não têm 2 anos de formação regular, de atuação, que vão surgir ainda com maior intensidade e promovendo conteúdos que sejam, vamos dizer, alternativos. E esses conteúdos alternativos, eles podem ser, claro, de excelente qualidade. Porém, nós temos que entender que aquelas fontes de disseminação de notícias falsas, elas vão surgir de blogs que muitas vezes não têm a identificação, não tem a identificação de um jornalista, não tem a razão social, enfim, mas vão ter também agora outros que vão surgir aparentemente regulares que poderão publicar notícias falsas e as notícias falsas vão ali ser impulsionadas organicamente nas plataformas simplesmente pela falta de existência das outras grandes empresas de jornalismo. Então, Estadão, Folha, o Globo estão saindo das redes sociais e o jornal local tal, o jornal XTPY, o jornal do Rafael, o jornal do RM Talks e tantos outros poderão surgir e tomar essa posição. E a troco de quê? De absolutamente nada. Ah, Rafael, mas é obrigatório, ou seja, é importante que os jornalistas sejam remunerados, mas é claro, nós precisamos sim de incentivar conteúdo autoral, conteúdos bem produzidos, as pessoas estudam, trabalham, têm técnicas próprias para produzir um jornalismo profissional. Acontece que essa pretensão de remuneração por links compartilhados em redes sociais, ela não vai trazer essa remuneração, simplesmente porque as empresas deixarão de publicar estes conteúdos.
Então, se o Rafael quiser publicar uma matéria, indicar para alguém na timeline do Instagram ou no TikTok uma notícia que ele acabou de ler no site do Globo, ele sequer vai conseguir postar o link. E veja, hoje qual que é o cenário? Eu posto o link. Se a pessoa não tem conta, ela pode se sentir até interessada em abrir essa conta. Este é um modelo de negócio que está mais consolidado e é mais justo. E é justo também porque 53% do tráfego para os sites das empresas de jornalismo, eles vêm das plataformas de redes sociais. Então ela acaba sendo, e aí eu tenho que concordar, elas ajudam sim a divulgar essas informações. Aí nós vamos entrar na outra questão, na problemática das bolhas de novo e etc. E essas bolhas, né, elas são realmente danosas, e aí o PL 2630 vai tratar isso no outro ponto em relação à clareza das regras, dos termos de uso, transparência, etc. Mas em relação à remuneração pelo conteúdo jornalístico, o artigo 32, ele não faz bem nenhum, não traz o que as empresas pretendem, que é a remuneração justa pelo seu trabalho, e ainda afeta a todos nós, a sociedade, porque nós passaremos a ter ainda mais conteúdo que talvez não seja profissional. Possa ser que as empresas menores vão surgir, mas, pessoal, passou de 2 anos, vai ter que remunerar, a Google vai tirar. Então vão ter que surgir outras ou empresas laranjas. Não me parece razoável. É como se ignorassem todo esse histórico da internet de tentar forçar por legislação mudanças de negócios disruptivos, né? Tá aí, indústria hollywoodiana, audiovisual, que tanto brigou e buscou ali combater compartilhamento de MP3 via peer-to-peer, Napster, etc e tal. E ao final, percebeu-se que essa luta era inglória. E olha que nesse caso nós estamos falando da violação do conteúdo na íntegra. Né? Porque a música compartilhada na íntegra, o vídeo pirata, o filme pirata era baixado na sua íntegra. Aqui nós estamos falando de uma remuneração por um link. Não é a matéria inteira publicada na timeline, é o link. Por isso que, mais uma vez, vou ter que concordar com o diretor da Google, que disse que se trata de um imposto por link. Por eu ver o link ou a manchete, eu teria que, então, o provedor, por me mostrar esse link, ele terá que, então, que pagar para a empresa. E aí as empresas de audiovisual perceberam lá atrás que isso não funcionava, até que, de fato, criaram esse modelo novo de streaming. Não elas criaram, mas se aproveitaram deste modelo, muitos, inclusive, com investimentos a startups nesse sentido. E conseguiram, então, reduzir o prejuízo, que para, talvez, não as indústrias de audiovisual, mas principalmente para aquele criador da obra, a pessoa natural, né, ela sim passou até a ter um controle maior sobre a sua própria remuneração. E isso é fantástico. Questões, por exemplo, de fotos, né, que são utilizadas hoje para produzir sites, você tem bancos de imagens, você tem condições, por exemplo, igual que a tecnologia do blockchain e o NFT nos permite vender imagens e obras de arte e ser remunerado a cada nova transação futura. As possibilidades são inúmeras. Mas há questões que não precisam de uma legislação ou que, na verdade, a legislação tende a atrapalhar mais do que ajudar. Então, quando você fala que vai rebloquear um link, imagine só, para quem não tiver ainda entendido a complexidade, embora eu não goste muito de ficar utilizando analogias, né, do mundo analógico para o mundo digital, mas imagine só que o dono da banca de revista, para quem ainda não lembra mais o que é uma banca de revista, né? Mas a banca que está ali na rua, imagine que esse proprietário dela,
Ele vai acordar todos os dias depois que ele expõe, antes de abrir para o público, ele vai tapar todas as notícias do jornal. Porque as pessoas não podem passar ali e ficar simplesmente olhando. Porque se as pessoas olharem as notícias, as manchetes, eles estão vendo, é como se fossem os nossos links. E uns até abrem o jornal ali rapidamente, a revista, e mesmo abrindo ali, boa parte leva o jornal para casa, ou a revista. Agora imagine que não pudesse mais ver este conteúdo, porque senão vai ter, o coitado do dono da banca vai ter que ficar pagando royalties para as empresas de jornalismo. E elas vão divulgar seu conteúdo como? Vão querer ter um cartel para somente elas explorarem também essa divulgação? E o pior é que isso tudo, assim, se fosse uma competição, falasse, não, Rafael, elas estão criando assim, uma outra empresa, uma outra rede social. Não, parem com isso, né? Parem que tá feio. Não estão anacrônicos, essa tentativa, e não é do Brasil não, gente, eu mostrei, Austrália, olha aí, e também teve bloqueios depois, e agora Canadá, tem discussão na Europa. Não se pode ficar ali de ciúme das plataformas, porque elas ganham dinheiro com esse compartilhamento de links, porque a matéria no fundo é minha. Não, ele não está ganhando com o conteúdo, ele está ganhando com as interações das pessoas. Como eu disse, tem várias situações que eu sou absolutamente contra e crítico às plataformas digitais. E, na verdade, aqui eu estou me defendendo, mas eu acho que eu não estou nem defendendo as plataformas digitais. Eu estou defendendo você, estou me defendendo, a sociedade, e dizendo para as empresas de jornalismo que é melhor elas pensarem em outras estratégias. Porque está provado que isso não vai funcionar. E aí alguém podia dizer para mim assim que lá no artigo 32 tem um parágrafo que o brasileiro, o legislador brasileiro já foi mais inteligente e pensando que poderia haver esses bloqueios com a inspiração ali das experiências da Austrália e do Canadá, e o nosso legislador então incluiu o parágrafo 6º que diz que o provedor não poderá promover a remoção de conteúdos jornalísticos disponibilizados com o intuito de se eximir da obrigação de que trata este artigo, ressalvados os casos previstos nesta lei ou mediante ordem judicial específica. Mas aqui é uma falha. Se o objetivo é não impedir que as plataformas realizem ações para burlar este pagamento, então teria que incluir que também elas não poderiam promover o bloqueio. Porque é muito simples, do ponto de vista técnico, que essas plataformas, e imagino quanto mais elas podem fazer, além do que a minha vã consciência aqui conseguiria imaginar, bloquear a partir de origem pela URL. Então, se eu vejo um link que vai ser compartilhado ali na timeline como do valor econômico, já bloqueia na hora e ele sequer consegue subir esse conteúdo, uma foto, uma imagem, enfim. A IA tá aí para fazer isso, de forma muito rápida. Então, ele não vai remover, ele vai bloquear. E aí, então, vamos dizer que talvez o relator ou algum outro parlamentar esteja aqui assistindo e fala, então vamos mudar. Vamos colocar essa hipótese do bloqueio. Então, a partir de agora, também vai ser punido se ele bloquear. Sério que é isso que a gente quer? Não ter mais acesso a esse conteúdo de forma alguma? Eu outro dia vi uma alteração também do projeto dizendo não pode compartilhar na timeline, mas nas mensagens particulares poderá. Tudo bem, mas tá parecendo que aí sim me parece uma censura, né? Porque eu vou poder compartilhar com fulano, mas eu tenho que virar ali para ele e falar escondido, falar sem ninguém ver, falar no chat privado. E eu não posso mais compartilhar na minha timeline e fazer um comentário sobre a notícia.
o que é ruim para os próprios jornais. E aí você imagina então que mude essa legislação e aí agora então vai também bloquear este conteúdo. Quer dizer, imaginem que agora então vem essa alteração e vai bloquear, e ao bloquear este conteúdo, ao não poder bloquear este conteúdo, então nós começamos a ver uma empresa. E aí nós temos muitos amigos que, tal como eu, que litigamos muito com as plataformas digitais para defender direitos individuais, enfim, até mesmo empresas, e eu no meu caso, sobretudo empresas, nós vamos, imagine, ter uma empresa privada sendo obrigada a ter no seu modelo de negócio uma remuneração que não é um imposto estatal. Por isso que assertivamente o diretor da Google fala em imposto sobre os links. E aí você que está pensando, mas é justo tal, e essas empresas já ganham muito dinheiro. Gente, mas não tem previsão, é ilimitado. Vai ter uma regulamentação, tudo bem, mas essa regulamentação, ela não pode inovar a legislação, nem pode acabar com o que foi previsto. Então ela vai haver uma remuneração, seja de 0,00001 centavo por link, mas haverá uma vez que tem a lei. E qual vai ser esse critério? Vai ser por volume? Ainda assim, é algo que é ilimitado. Eu não me lembro de uma situação em que uma lei obriga ao pagamento sem qualquer tipo de critério ou de ato ilícito. Inclusive, a nossa própria lei de direitos autorais, ela prevê expressamente que é permitida a reprodução de notícias na imprensa diária ou periódica, inclusive de artigos informativos, desde que faça menção do nome do autor, se eles forem assinados, e da origem, da publicação de onde foram transcritos. E olha que aqui nós não estamos dizendo nem de reprodução, meus amigos, nós estamos dizendo de indicação, porque é apenas um link. É aquela manchete que está na banca de revista. Por isso que eu quis gravar este vídeo para a gente chamar a atenção para esse debate, para ir a fundo nessa questão. Há vários outros pontos importantes que merecem uma atenção mais detida sobre o PL 2630, mas alerto que o PL, que talvez equivocadamente chamado de PL das fake news, talvez da fake news porque traz um tipo penal ali absurdo, mas enfim, ou por outras tentativas, etc. Mas é um PL que visa essa transparência, incluir uma aberração de negócios, aberração jurídica, de viabilidade técnica, enfim. Inclusive é importante lembrar que numa lei que é chamada de fake news, talvez por conta desse artigo que prevê um tipo penal ali que está bem obscuro, bem atípico, mas fato é que é uma lei que visava a liberdade, a transparência, sobretudo das plataformas digitais, por conta, a gente sabe do risco que o risco que traz quando elas não são transparentes e as bolhas, e aí gera essa desinformação com efeito escalável. Porque a desinformação, ela sempre existiu. O problema é quando ela ganha uma escala e um volume pelas plataformas, nunca antes visto, e sobretudo por conta dessa segregação a partir das bolhas. Então, se tudo bem, é uma lei que é para proibir ou para tentar, a partir da transparência, limitar ou reduzir essa força, essa arbitrariedade das big techs, então vai favorecer a não disseminação de notícias falsas? Não sei, veremos. Há muitos outros benefícios dessa lei, mas se ela é voltada e tem esse objetivo, com o artigo 32, ela traz um aumento potencial de notícias falsas no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, meus amigos, e esse assunto não acaba aqui não, tem muito ainda para a gente discutir.